Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Se encontra a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Versículos de número 23 em diante. 1 Coríntios 11, 23 em diante. Nos diz assim a santa palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Até aí a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, nós nesse domingo, especialmente nesse domingo, nós interrompemos o nosso assunto sobre o sábado, uma vez que hoje é o culto de Santa Ceia, e o assunto que a gente vinha trabalhando nele não estava muito dentro daquilo que é o momento de hoje, do culto de hoje, né? Então, nosso assunto hoje, irmãos, será sobre o sangue da nova aliança. Os irmãos perceberam que nós lemos o texto da ceia, que nós sempre lemos toda vez, mas hoje nós queremos falar um pouco dessa figura tão importante que é o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. Eu gostaria de pedir ao irmão Josmar, se já tiver liberado, tá? Não tem problema não, nós vamos aqui sem o slide mesmo. Irmãos, quando a tipologia se torna confusa, doutrinária. Então, o tema hoje é esse: o sangue da nova aliança, tendo como subtítulo: quando a tipologia se torna confusa, doutrinária. Entre as afirmações que circulam no ambiente religioso, irmãos, há uma que destaca de uma maneira especial, porque ela tem uma aparência de profundidade espiritual. Ela emerge como uma afirmação que parece ter uma profundidade espiritual, mas que na verdade carece de base bíblica. E essa afirmação é a seguinte: o sangue de Jesus representa o Espírito Santo. Essa afirmação, o sangue de Jesus representa o Espírito Santo, aparentemente parece de uma profundidade muito grande, mas carece de base bíblica para tal afirmação. E não somente isso, os irmãos vão ver no decorrer do estudo nessa manhã sobre o sangue da nova aliança, que essa afirmação pode ter desdobramentos
sérios no relacionamento e na compreensão da obra salvífica. Essa afirmação ela não surge do texto bíblico, mas de um processo de interpretação que abandona o controle da Escritura e passa a operar por associações subjetivas. Como é que essa afirmação ela surge? Quando acontece o abandono do controle do texto bíblico e começa a trabalhar na subjetividade para além do texto bíblico. Uma subjetividade que busca uma tipologia. O problema não é a tipologia, porque a tipologia ela é bíblica, ela existe. O que é tipologia? Você pega um personagem bíblico que é tipo de Jesus. Você pega o Cordeiro do Antigo Testamento, que é tipo de Jesus. Você pega o sangue do Antigo Testamento do Cordeiro imolado, que é tipo do sacrifício de Jesus. A tipologia, ela existe, então não é o problema a tipologia, o problema é o abuso que se faz da tipologia. A Bíblia usa tipos, símbolos, figuras, tudo isso a gente encontra nas Escrituras. Só que para usar esse tipo de recurso, existe um limite claro também, que deve ser observado para não extrapolar. Esse limite, o tipo precisa ser sustentado pela própria Escritura. O que quer dizer isso? Você tem um tipo, mas quando você estuda as Escrituras, você encontra afirmação nas Escrituras a respeito daquele tipo. Quer ver um exemplo? João Batista, sabemos que o Cordeiro do Antigo Testamento é tipo de Jesus, né? E João Batista identificou esse tipo, apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o tipo ele precisa ser sustentado pela própria Escritura. A conexão deve ser coerente com a teologia bíblica. Esse aqui é o outro limite claro para você trabalhar. Ou seja, aquilo que você está ensinando como significado precisa ter coerência com a teologia bíblica. Se não tiver coerência com a teologia bíblica, esse significado, esse que você tenta dar algum tipo de figura, precisa ser desprezado. O significado não pode contradizer o ensino explícito das Escrituras. O significado não pode contradizer o ensino explícito da Escritura. Aqui é importante porque o ensino de que o sangue de Jesus representa o Espírito Santo é um significado que contradiz o ensino que está claro nas Escrituras sobre o sangue de Jesus. Não existe um mistério a ser descoberto sobre o sangue de Jesus. Esse ensino do sangue de Jesus, ele está claro nas Escrituras. Quando esses limites são ignorados, a tipologia deixa de ser revelação e se torna invenção. Quando esses limites são ignorados, a tipologia deixa de ser revelação, ainda que se use o termo de revelação para apresentá-la.
mas ela deixa de ser revelação e se torna invenção. O que a Bíblia afirma sobre o sangue de Cristo? O Novo Testamento é extremamente consistente ao definir o significado do sangue de Cristo. O que o sangue de Cristo representa dentro da nova aliança? Nós temos Efésios capítulo 1, versículo de número 7. Está meio desconfigurado aí, Josimar. Slide 6 aí para nós. Tudo travado, então tá. Efésios 1, 7, quem puder ler para nós aí. Efésios 1, 7. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Perdoou os nossos pecados. Então, Efésios mostra que o sangue de Jesus é o sangue da redenção. Ele comprou as nossas vidas e perdoou os nossos pecados. Então, qual é o significado do sangue de Jesus em Efésios 1, 7? É o sangue do perdão, é o sangue da redenção. Mateus 26, 28. Por isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O sangue do Novo Testamento ou da Nova Aliança para a remissão dos pecados. Romanos 5, 9. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então, em Romanos 5,9, o sangue é o sangue da justificação. É o sangue que nos justifica. E ser justificado é algo tremendo, irmãos. Porque é como se nós estivéssemos diante do juiz, não como condenado mais, mas como alguém livre, justificado, não porque nós fizemos alguma coisa para merecer a justificação, mas porque os méritos de Cristo nos garantiu a justificação. E quando depositamos fé no sangue, preste atenção, é fé no sangue, no sacrifício de Cristo, no preço que Ele pagou, nós somos justificados. 1 João 1, 7. João 7. Isso. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Preste atenção, o sangue de Jesus é o sangue da purificação de todo o pecado. Um dia eu vou trazer uma palavra dentro desse texto que a gente cita tanto aí, mas que tem uma compreensão profunda nesse texto. Hebreus 9 diz que o sangue de Jesus é o estabelecimento da nova aliança. Em nenhum momento o sangue é identificado como símbolo do Espírito Santo. Todas as vezes que nós vemos a referência ao sangue de Jesus na nova aliança,
vai estar sempre apontando para o sangue biológico de Jesus, o sangue humano dele, que ele verteu naquela cruz por nós. Em nenhum momento o Novo Testamento apresenta o sangue de Jesus como símbolo do Espírito Santo. Ele aponta sempre para o sacrifício, a expiação e a reconciliação com Deus. O que a Bíblia afirma sobre o Espírito Santo? O Espírito Santo é apresentado como aquele que regenera. Nós encontramos essa expressão em João 3, 5, 7, que é o encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus. E aí nós vemos a necessidade da operação do Espírito no novo nascimento, na regeneração. Então o Espírito, ele opera a regeneração do pecador. 1 Coríntios 6,19, o Espírito Santo habita no crente. Aquele que é regenerado, pecador, que nasceu de novo, ele recebe dentro dele a presença do Espírito Santo. 2 Tessalonicenses 2,13, o Espírito Santo santifica. Ele tem o papel de santificar a vida do crente. Em João 16,13, o Espírito Santo é a verdade. Quando o Senhor fala da promessa do Consolador, ele fala que o Espírito Santo seria enviado para nos guiar na verdade. E guiar na verdade é nos levar para o texto bíblico com iluminação para compreender a verdade revelada nas Escrituras. O Espírito Santo trabalha para iluminar a nossa mente, para que nós possamos olhar para o texto bíblico e compreender as Escrituras, compreender a verdade. Outro aspecto da obra do Espírito Santo é que ele aplica a obra de Cristo na nossa vida. Cristo conquistou tudo no Calvário por nós, mas quem faz a aplicação desse sacrifício, dessa operação, dessa obra de Cristo na nossa vida é o Espírito Santo. Então o papel do Espírito Santo é aplicar aquilo que é a obra de Cristo em nós, nas nossas vidas. Ou seja, o sangue realiza a redenção, não é isso? O sangue realiza a redenção, é isso que nós aprendemos, o sangue redime o homem. E o Espírito Santo faz o que com essa redenção? Aplica a redenção na nossa vida. Então o sangue de Jesus realiza a redenção, mas só tomamos posse dessa redenção por obra do Espírito que aplica essa redenção na nossa vida. Confundir os dois é colapsar a estrutura da salvação. A incoerência teológica da afirmação: se o sangue fosse o Espírito Santo, vamos imaginar, o sangue é o Espírito Santo. Se o sangue fosse o Espírito Santo, o sacrifício perderia seu caráter expiatório. O sacrifício perderia seu caráter expiatório se o sangue fosse o Espírito Santo. Por quê? Porque para a redenção humana é necessário
a humanidade de Cristo sendo sacrificada por nós. Entenderam? A humanidade de Cristo foi sacrificada para redimir a humanidade. Se o sangue é o Espírito Santo, o sacrifício perde esse caráter expiatório. Por quê? Porque você deixa de focar naquele aspecto importante da redenção humana, que é a humanidade de Cristo sendo sacrificada por nós. A cruz deixaria de ser um ato histórico objetivo. A redenção se tornaria uma experiência subjetiva, ou seja, a redenção estaria mais ligada à experiência que alguém tem de forma subjetiva do que a compreensão da obra realizada de forma objetiva no Calvário. Isso desmonta, na verdade, a própria lógica do Evangelho. A salvação não é uma sensação interna. Sabia disso? Salvação não é uma sensação interna. Eu sinto que eu sou salvo. A salvação não é uma sensação interna. Pode vir acompanhado de uma sensação interna, porque existe um mover de Deus na nossa vida. Mas a salvação não é a sensação interna. É um evento histórico que foi realizado na cruz e que agora é aplicado pela fé, por obra do Espírito, na vida daquele que crê. E isso é salvação. Quando você, pela fé, compreende a obra de Cristo e o Espírito Santo aplica essa obra na vida do crente. Pastor, está tudo marcando X e aí na hora que eu clico, que aparece a imagem, eu estou perdido. Qual que é o senhor está aí? O slide 3. 3. Está meio desconfigurado aí nós vamos fazer umas... Voltar aí. Porque não aparece, só que você entende, entendeu? Não aparece... Ah lá, tá vendo? Fica um X para mim lá, tá vendo? Não aparece o número, não? Não, o 3 aparece o número, mas não aparece o que está escrito nele, entendeu? Por isso que eu estava perdido. Ah, tá. E está travando. Então o 3 aí. Daqui a pouco, é isso? É isso. Acho que era. Seu 3. É esse. Problema central. Como surge o erro? Como surge o erro? Existe esse tipo de afirmação, geralmente nasce de 3 movimentos. Ali nós temos 3 movimentos ali, não tem? No slide, ó. 3 movimentos. Pode ler para nós. Primeiro movimento. Parece espiritual. Sem base bíblica. Terceiro, gera confusão teológica. Sem base bíblica, gera confusão teológica. Então vamos lá. Associação simbólica livre. Algo parece espiritual, então está conectado a outro conceito. Então é conectado a outro conceito espiritual, ou seja, você tem algo que parece espiritual e você conecta aquilo com outro conceito que é espiritual. Mas você desconsidera a base bíblica, o contexto, e aí você tem algo que parece espiritual. A afirmação em si parece espiritual, e parece espiritual até de maneira profunda, porque vão conectar a uma outra doutrina bíblica, que é a doutrina do corpo de Cristo, igreja, corpo de Cristo. E aí faz uma conexão. Qual é a conexão? O corpo
tem sangue. O sangue é vida. O sangue circula no corpo, alimentando o corpo, purificando o corpo. Aí pega essa verdade biológica e também a verdade que a Bíblia apresenta Jesus, a igreja como o corpo de Cristo. Aí pega a afirmação que parece espiritual e faz uma ligação, pois só tem tudo a ver. Mas a grande questão é que Paulo, quando fala de corpo, ele não foca no sangue. Ele não tem uma preocupação em falar do sangue. E aí aparece a confusão. Desvalorização do sentido literal. O texto explícito é considerado insuficiente. Você tem um texto bíblico que diz uma coisa de maneira clara, mas você precisa, aquilo ali não é suficiente. Você precisa de algo para além disso. Você precisa aprofundar para além daquilo que está no texto. Aí você tem essa aparência de profundidade espiritual. Por quê? Porque acha que o que está no texto não é suficiente, precisa de alguma coisa a mais. O que a Escritura diz com clareza não é suficiente, precisa descobrir um mistério. Busca por novidade interpretativa. Novidade interpretativa. Eu tenho que descobrir uma coisa que ninguém descobriu, para provar que o Espírito Santo está me usando e me trazendo revelação de mistério que ninguém alcançou. Então eu preciso sempre ter uma necessidade de uma novidade na interpretação do texto bíblico. O valor da interpretação está em ser profunda e não em ser coerente. Nesse sistema, o valor da interpretação está onde? Na sua profundidade, na aparência de profundidade, mas não na coerência daquilo que está sendo ensinado à luz do contexto bíblico e do ensino bíblico. O teste bíblico é aplicado. Slide 13. O teste bíblico é aplicado. Teste bíblico, vamos lá. O que está escrito aí no teste bíblico? Está na Escritura? Primeiro teste bíblico, essa afirmação está na Escritura? Você olhando o texto bíblico, você tem um versículo na Bíblia que diz que o sangue de Jesus é o Espírito Santo, ou é a figura do Espírito Santo? Qual que é a resposta? Não, não tem. É coerente com o Evangelho? Não. Por quê? Porque mistura categorias distintas. A humanidade de Cristo, seu aspecto do sangue e a sua aplicação, a função do Espírito na aplicação dessa obra, podem ser demonstrados pelo texto? Não. É verificável? Não. Por quê? Porque depende da aceitação subjetiva. Por que não é verificável? A interpretação além da letra, qual que é o problema? Quem busca esse tipo de abordagem, ele não está preocupado com o que o texto bíblico diz. Se ele não está preocupado com o que o texto bíblico diz, o que importa para ele é o que está além do texto, na subjetividade. E na subjetividade, qual é o critério para dizer você está certo e você está errado na sua interpretação subjetiva? Porque você pode ter uma, a Lurdinha pode ter outra,
a irmã pode ter outra, dentro do mesmo texto. Essas interpretações podem ser diferentes e até, em alguns casos, conflitantes. Mas como discernir qual é a interpretação correta se o texto bíblico explícito é desvalorizado? E aí a pessoa fica à mercê de uma... É como se fosse você caminhar em caminhos pantanosos. Você não tem uma estrutura sólida que te mantém firme, seguro. Porque o que a Bíblia propõe para nós é segurança na jornada cristã. É uma afirmação que mostre para nós um caminho sólido para nós caminharmos. Não na subjetividade daquilo que a mente humana pode produzir e produz. Logo, não pode ser aceito como ensino bíblico verdadeiramente. Slide 14. O impacto prático desse erro. O impacto prático desse erro. Esse erro não é apenas um detalhe, irmãos. Esse é apenas um detalhe que a gente deve ignorar. Não. Esse ensino afeta a compreensão da cruz e a sua importância. Afeta o significado da ceia, que é o que nós vamos participar hoje na ceia. Esse ensino afeta o significado da ceia. Afeta a distinção entre obra de Cristo e obra do Espírito. Afeta a clareza do Evangelho. Quando categorias fundamentais são misturadas, a doutrina inteira perde estabilidade, é o que eu falei. A doutrina perde estabilidade, aí você fica como se estivesse caminhando num caminho pantanoso, porque misturou tudo, e você já não sabe mais o que é e o que não é. Slide 5. (15) na verdade, Josmar, perdão. Slide 15. A ligação com a ceia do Senhor. Quando esse ensino agora ele deixa de estar conectado, como na sua origem, ao corpo de Cristo, a doutrina do corpo de Cristo, e agora ele ganha uma outra aplicação, porque ele agora passa a ser ligado à ceia do Senhor. Esse erro frequentemente se conecta a outra afirmação. O cálice representa o quê? A ressurreição. O erro, a afirmação que se faz: o cálice representa a ressurreição. Esse tipo de abordagem foi ensinado a nível mundial, numa ceia mundial, dizendo o seguinte: o cálice representa a ressurreição. Mas a Escritura é clara. O cálice aponta para o sangue derramado. O sangue aponta para a nova aliança. A ceia proclama o quê? A morte de Jesus.
O sangue na ceia não aponta para a ressurreição, aponta para o aspecto do sacrifício de Jesus, da morte dele, do preço que ele pagou para resgatar a nossa vida, da importância desse ato de sacrifício que justifica o pecador. Então não está ligado, o cálice não está ligado com a ressurreição. Está ligado com a morte. A ressurreição é essencial, é verdade, mas não redime o símbolo do cálice. Embora a ressurreição é importante no contexto da salvação, ela não redefine o símbolo do cálice. A ressurreição não pode dar ao símbolo do cálice um significado diferente daquele que já existe. Alterar o significado é alterar a ordenança de Cristo com relação à ceia. Slides, parece que o 12 aí, ou o 16. O padrão do erro revelado. Ou seja, esse erro ele tem um padrão. Esse exemplo expõe o mecanismo completo. Desprezo pelo sentido do texto. Criação de uma conexão simbólica. Validação por revelação. Ah, é revelação, então todos têm que aceitar. Está válido porque foi revelação. Ausência de verificação. Aliás, você não pode nem questionar. Se questionar, né? Está questionando o Espírito Santo, afinal de contas é revelação. Então olha a dificuldade que isso surge. Te impede de questionar. Porque se você questionar, você está questionando o Espírito Santo. E quem quer ficar questionando o Espírito Santo? Ninguém. Aí todo mundo fica quieto. O erro vai propagando, mas ninguém tem coragem de dizer que é errado. E se alguém ousar dizer, você está negando a revelação, você está na letra e não está no espírito. Ausência de verificação, aceitação pela aparência espiritual. As pessoas aceitam porque tem aparência espiritual. Mas quantas seitas têm ensinos que têm aparência espiritual e que não tem nada a ver com o ensino do Evangelho? E as pessoas aceitam por quê? Porque tem aparência espiritual, né? Esse é exatamente o processo da revelação sem razão. Revelação sem razão. Porque quando você tira a razão para trabalhar a revelação, você tem que neutralizar a razão. Você vai aceitando sem colocar a razão para verificar a probabilidade. Razão não tem valor nenhum. Você mata a razão para aceitar aquilo que vem. Razão é a capacidade de você de raciocinar. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos usando a razão aqui. Estamos usando a razão aqui. Estamos usando a razão. Para quê? Para pensar, analisar, à luz do texto bíblico, a verdade ou aquilo que está sendo ensinado como verdade, para ver se realmente é ou não. Qual é a solução? A solução não é rejeitar o espiritual, irmãos. Então agora nós vamos rejeitar o espiritual. Não, a solução nunca foi rejeitar o espiritual, rejeitar a experiência que alguém tem com Deus, com o Espírito Santo. Não é isso.
é restaurar a ordem. A solução é restaurar a ordem. Que ordem? 17, Josimar. Que ordem? O texto define o significado. Essa é a primeira ordem. O texto define o significado. Não sei se eu coloquei ali certo ali. Lê para nós aí como é que está aí. Ó, primeira parte ali. O texto define. O texto bíblico é a autoridade final que estabelece os limites da interpretação. Viu? O texto bíblico é a autoridade final que estabelece os limites da interpretação. Outro ponto, a teologia organiza o entendimento. A teologia organiza o entendimento. Você tem uma mensagem teológica na Bíblia. Você teve um entendimento, você precisa organizar esse entendimento à luz da mensagem cristã, à luz do Evangelho. Como que esse entendimento ele encaixa, onde ele encaixa, se ele encaixa e como ser compreendido e aplicado. O Espírito ilumina a mente. Ou seja, nós vamos usar somente a razão para estudar o texto bíblico? Não, nós precisamos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos ilumina para compreender a verdade da Escritura. A igreja discerne coletivamente, a igreja recebe, a igreja madura, ela recebe aquilo que está sendo ensinado e discerne. Tem discernimento espiritual na igreja. Olha, isso aqui, né, não está de acordo com o texto bíblico. Isso aqui foge. Qualquer inversão disso, irmãos, vai gerar erro. Então, o sangue de Cristo não é o Espírito Santo. Ele é o fundamento da redenção. O sangue de Cristo é o fundamento da redenção. Ele foi derramado historicamente. Historicamente, Jesus derramou o seu sangue biológico para comprar nossa vida. Ele é aplicado pelo Espírito. Ele é crido pela fé. Quando o significado bíblico é abandonado, o que resta não é profundidade, ainda que tenha aparência de tal. O que resta é confusão com linguagem espiritual. Confusão com linguagem espiritual. Quando a confusão atinge a cristologia, o risco é real e não apenas mero erro. O slide 8, Josimar, se puder colocar, nós estamos chegando já ao final aqui. A afirmação de que o sangue representa o Espírito Santo pode parecer apenas um equívoco simbólico. No entanto, as suas implicações são mais profundas do que apresentam. Essa afirmação, ela não afeta apenas a tipologia bíblica. O 10, slide 10. Ela afeta a redenção está vinculada à humanidade real de Cristo, que eu falei, que eu disse. Ela afeta o aspecto de que a redenção das nossas vidas está ligada à humanidade de Cristo. Aí o sangue é o Espírito Santo, então eu paro de pensar no sangue como o aspecto humano de Cristo, que pagou o preço, que
redimiu. Então a redenção está vinculada à humanidade real de Cristo. Sem Cristo encarnar, sem o Verbo encarnar, não haveria redenção humana. Não haveria justificação para a nossa vida. O Novo Testamento insiste em um ponto central. Cristo não redime como ideia, nem como princípio espiritual abstrato, mas como homem real, em carne e sangue. Cristo não redimiu a humanidade apenas como uma ideia abstrata. O Cristo cósmico, alguns aí costumam usar a expressão Cristo cósmico. Não, é o Cristo humano que veio, que se nasceu em forma humana. Hebreus 2,14 diz assim: visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele participou. Nota que Hebreus traz aqui a afirmação da importância da humanidade de Cristo na redenção humana. Por quê? Porque nós temos corpo e sangue. Então, para nos redimir, Cristo também precisou ter corpo e sangue. O sangue não é metáfora de algo espiritual superior. Ele é a expressão concreta da morte sacrificial real de Cristo. O perigo de espiritualizar o sangue: quando o sangue é reinterpretado como espírito, a morte de Cristo perde a sua concretude histórica. O sacrifício se torna conceito simbólico. A expiação deixa de ser objetiva. Isso desloca a redenção de um evento real para uma ideia espiritualizada. Esse movimento não é novo, irmãos. Ele ecoa tendências antigas que tinham dificuldade em aceitar que Deus salvou o homem através de um corpo humano real, ferido e morto. Desde o princípio da igreja já existia pessoas que rejeitavam essa ideia de que Deus redimiu a humanidade através da humanidade de Cristo. A distinção é essencial, já estamos no slide 18 aí. Isaías 53 fala da humanidade de Cristo. Slide 18. A distinção é essencial. Quem realiza e quem aplica, precisa entender isso. A teologia bíblica mantém uma distinção indispensável. Cristo, em sua humanidade, realiza a redenção. Cristo. Olha lá. Sangue de Cristo. É isso? Verdade e aplicação, né? Bom, vamos caminhando aí. Olha, Cristo em sua humanidade realiza a redenção. O que está escrito ali? Sangue de Cristo. Lê de baixo ali. História aconteceu na cruz. Real não é metafórica. É algo que aconteceu. Não é metafórico, é expiatório, é real, aconteceu na cruz. A aplicação, o Espírito Santo aplica essa redenção ao crente. Se essa distinção é apagada, as funções se misturam, a obra se torna confusa, a doutrina perde precisão. O resultado é uma teologia onde não se sabe mais claramente quem fez o que na salvação. Quem fez o que na salvação? Porque misturou tudo. Não há clareza. A gravidade teológica do erro. Slide 9. Aqui entra a precisão necessária. Nem todo erro é heresia formal.
intencional, consciente, sistematizada. Nem todo erro você pode dizer que é uma heresia, que a pessoa teve intenção de fazer, que a pessoa fez de maneira consciente, que sistematizou como heresia. Nem todo erro é heresia formal. Mas a pessoa faz isso inconsciente, porque aprendeu Exatamente. Mas alguns erros são materialmente heréticos, por quê? Contradizem verdades centrais do Evangelho, distorcem as doutrinas fundamentais do Evangelho, comprometem o entendimento do Evangelho. Misturar o sangue de Cristo com o Espírito Santo entra nesse campo, por quê? Porque enfraquece a doutrina da expiação, porque você já não olha mais para o sangue pensando na humanidade de Cristo que te redime, você olha para o sangue pensando no Espírito Santo. Mas não foi o sacrifício do Espírito Santo que te redimiu, foi o sacrifício de Cristo que te redimiu. É preciso entender. Então enfraquece a doutrina da expiação, obscurece a encarnação, compromete a mediação de Cristo, a importância da humanidade de Cristo. A Escritura é enfática: Cristo é mediador como homem. 1 Timóteo 2,5. Cristo é mediador como homem. 1 Pedro 3,18. Ele morreu em carne. Ele derramou sangue real. Se o sangue é reinterpretado como algo espiritual, como espírito, então a mediação humana perde centralidade, a cruz perde seu caráter histórico, a redenção perde sua base objetiva. Isso não é um detalhe secundário, é risco pastoral. Esse tipo de erro, quando absolvido pela igreja, gera consequências práticas. A linguagem bíblica continua sendo usada. Mas o conteúdo teológico se altera. O crente passa a falar de sangue, mas não corresponde mais ao sacrifício de Jesus, à substituição, à justificação satisfatória, à redenção histórica. Ele passa a falar do sangue como operação do Espírito. Ou seja, mantém-se uma forma de palavras bíblicas, mas perde seu significado. E aqui encerramos essa explanação, esse estudo sobre o sangue da nova aliança, o que ele representa, a humanidade de Cristo, redimindo a humanidade caída. Quando nós pegamos o cálice da ceia, para tomar o cálice da ceia, nós não estamos pensando no Espírito Santo. Nós estamos pensando na obra de Cristo, lá no Calvário, no preço dele, o resgate que custou o seu sangue, o seu sacrifício, a humanidade sacrificada. Não estamos desprezando o Espírito Santo por isso, porque sabemos distinguir os papéis. Cristo redime pela sua obra, mas o Espírito aplica a redenção nas nossas vidas pela fé. Eu me derramei sobre vós o Espírito Santo e ele vos ensinará. E ele está nos guiando. Ele está nos guiando aqui agora, à luz do texto bíblico, à luz da palavra. Josimar levou a palavra anteontem, e falou de que nós não podemos ser mais meninos na fé, mas precisamos ter maturidade. E falou do texto bíblico onde os ministérios, os pastores foram colocados na igreja para levar a igreja a uma maturidade espiritual, para não ser mais criança espiritual.
facilmente conduzida pelo engano de doutrinas que distorce o texto bíblico. Que Deus nos abençoe sempre. Que a luz do Espírito de Deus nos conduza sempre na verdade das Escrituras. Vamos passar agora ao momento da ceia.